Olá, estou feliz por você estar participando deste momento de estudo das Sagradas Escrituras. Alguns jovens estudantes resolveram criar, em uma das comunidades do Rio de Janeiro, uma pequena escola de férias com o objetivo de transmitir noções de higiene e bom comportamento. No primeiro dia de aula, boa parte das crianças chegou suja e maltrapilha. Mas, à medida que recebiam as instruções e viam o exemplo de higiene e boas maneiras dos jovens professores, as mudanças começaram a ocorrer. No segundo dia de aula, um dos professores percebeu que um dos meninos que sentava à sua frente e que tinha caldo de feijão derramado em sua camiseta não tirava o olhar dele, contemplando-o de cima a baixo. No dia seguinte, o professor ficou admirado da forma como ele se apresentou. Roupinha gasta, mas bem limpinha. Chinelos de cores diferentes, mas bem clarinhos. E o que mais chamou sua atenção é que ele veio com banho tomado e com o cabelo penteado do mesmo jeito que o do professor. Quando o jovem professor o elogiou dizendo: "Você está muito bonito, Jorginho", o menino respondeu: "Eu quero ser como o Senhor". Neste momento eu te convido para abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vivemos em uma geração cujos parâmetros estão muito abaixo daquilo que Deus deseja que sigamos. No vidro traseiro de um automóvel estava escrita a seguinte frase: "Não me siga, pois eu também estou perdido". Unicamente a Bíblia nos traz uma ideia de como Deus quer que sejamos. Nela encontramos também o exemplo supremo de Cristo. Muito mais fácil do que ficar procurando a vontade de Deus no comportamento das pessoas é observar o exemplo de Jesus e dele tirar nossas próprias conclusões. Pense comigo. É fácil ser como Jesus? Desejas refletir completamente a imagem dele um dia? Você conhece alguém que se parece muito com Cristo? Certa vez, durante o ministério de Jesus, ele ia com os seus discípulos a caminho de Jerusalém, quando anoiteceu e ainda faltava muito para chegarem. Então, os discípulos entraram em uma aldeia de samaritanos e pediram pouso para Jesus. Os samaritanos, ao perceberem que eram judeus, não os hospedaram. Qual foi a reação dos discípulos? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9 e vamos ler juntos os versículos 54 e 55. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: "Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez?" Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: "Vós não sabeis de que espírito sois." Só então conseguiram ver o contraste entre eles e o manso e humilde Jesus. Estes mesmos dois discípulos, quando foram chamados para seguir a Jesus, veja como eles eram chamados. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos
E leiamos no capítulo 3, o versículo 17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. A pergunta que farei agora é: estes discípulos conviveram com Jesus por 3 anos e meio e no final deste período eram do mesmo jeito ou ficaram parecidos com Jesus? Vamos ver o que está escrito na Bíblia? 1 de João, capítulo 2 e o versículo 1. Vamos ler este versículo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aquele discípulo que no início do ministério de Jesus era explosivo, chamado de filho do trovão, agora usa a expressão filhinhos. No evangelho escrito pelo mesmo apóstolo, lemos assim, João capítulo 13 e o versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O apóstolo João é conhecido como o discípulo do amor, pois é o que ressalta mais este maravilhoso aspecto da vida de Jesus e da necessidade de seus seguidores desenvolverem tal amor, dando assim prova de que verdadeiramente são seus discípulos. Abra sua Bíblia agora no Evangelho escrito por Marcos. Vamos ler em Marcos, capítulo 14, os versículos 69 e 70. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco tempo depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. Os que estavam ali no julgamento de Jesus, no final de seu ministério, fizeram a declaração que acabamos de ler, referente a Pedro. Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu e tua fala é semelhante. A mudança que aconteceu com João também aconteceu com Pedro. Mas somente estes dois se tornaram semelhantes a Jesus? Ellen White, uma escritora norte-americana, em seu livro Caminho a Cristo, na página 17, escreveu o seguinte: foi assim que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, sentiram a necessidade que tinham dele. Buscaram-no, acharam-no, seguiram-no. Estavam com ele em casa, à mesa, no aposento particular, no campo. Associavam-se a ele como discípulos com seu mestre, de seus lábios recebendo diariamente lições de santa verdade. Olhavam para ele como servos para seu Senhor, a fim de saber quais os seus deveres. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tinham de travar contra o pecado a mesma luta que nós. Necessitavam da mesma graça para viver vida santa. Leia agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
O termo cristão significa semelhante a Cristo. O fato de estar com Jesus no dia a dia, de o acompanhar em cada circunstância, contemplando suas atitudes em cada situação, foi moldando os discípulos, levando-os a serem semelhantes a Jesus, a ponto de serem chamados de cristãos. Abra sua Bíblia e leia comigo na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Vamos ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Leia agora na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, e vamos ler os versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Infelizmente, muitos dizem: meu avô era assim, meu pai também, eu nasci assim e morrerei assim, não vou mudar. Na verdade, eu e você temos condições de mudar nosso temperamento, nossa natureza? Será que temos essa capacidade? Vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se nós temos capacidade de mudar a nós mesmos. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 15 e o versículo 5, a última parte do versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas Deus teve poder de criar o universo e não tem condições de criar a sua imagem em você? Você duvida do poder de Deus? Veja o que está escrito na Epístola aos Filipenses, capítulo 4 e o versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Leia agora Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Leiamos mais um texto bíblico que está escrito na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meu amigo, minha amiga, não sei o que você precisa mudar na sua forma de agir, de se relacionar para ser semelhante a Jesus. Não sei se tens um temperamento muito forte de ser controlado, mas uma coisa eu sei: se contemplares a Jesus através do estudo de sua palavra diariamente, assim como os discípulos foram transformados, acontecerá uma mudança em tua vida. Deus operará essa transformação.
E os que convivem contigo em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, perceberão. Isso acontece de forma imperceptível para nós, sem esforço para mudar. O que temos a fazer é apenas contemplar nosso modelo. Ao contemplar, somos transformados à sua semelhança. Desejas vivenciar este milagre? Queres ser semelhante a ele? Então, vamos fazer uma oração neste momento e pedir que Deus nos ajude, pedir que Deus opere esta mudança em nossa vida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, neste momento estamos na Tua presença para suplicar que operes um milagre em nossas vidas. Ajude-nos para que sejamos transformados, tornando-nos assim semelhantes a Jesus. Para que as pessoas, ao nos olharem, possam ver Jesus em nós. Ó Pai, não podemos mudar a nós mesmos, mas nós acreditamos que Tu podes todas as coisas. E é por isso que nós te pedimos, te suplicamos que opere essa mudança em nossas vidas. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe.